Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz assim: procura apresentar-te a Deus. 2,15. Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus. Em algumas versões está escrito: procura apresentar-te diante de Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Quem diz amém? Diga comigo: Senhor, fala comigo e me orienta. Amém. Pode sentar um pouquinho. Aqui estamos para o culto da palavra. E eu disse aos irmãos semana passada que você trouxesse caneta e papel, ou algum material para anotação. Quer ver? Quem trouxe? Levanta a mão. Menos de um terço, você ficou devendo. Mas lembra de trazer. É culto da palavra, culto de ensino, culto de doutrina. E hoje eu quero começar uma sequência de mensagens. Não vai ser longa, não porque o conteúdo é pequeno, mas porque eu quero ser bem objetivo em cada uma destas séries, para lhe trazer a um conhecimento mais, eu diria que preciso, das Sagradas Escrituras. Nós vamos ficar algumas terças aqui falando sobre esse assunto, as Sagradas Escrituras. Vamos conhecer um pouco mais da Bíblia enquanto livro, enquanto revelação, enquanto guia de prática e fé da nossa vida cristã. Quebrar um pouco do romantismo, porque algumas pessoas enxergam a Bíblia e a fé com certo romantismo, e a Bíblia não é um livro romântico. A Bíblia é um livro de constituição. É a constituição do cidadão que pretende morar no céu. Se você já pleiteou, nós temos pessoas nos acompanhando pela internet, se você já pleiteou residência legal em outra nação, você sabe que existem critérios para isto, e um dos critérios é se submeter às leis que regem os cidadãos daquela nação. A Bíblia Sagrada é o livro que rege a vida do cidadão que está aqui, mas é temporário. Ele sabe que o seu lugar permanente é o céu. Seu lugar permanente é o céu? Diga amém. Então é um fato. Se eu fosse dar um tema específico, aliás, quero dar para a mensagem desta noite, eu quero falar sobre treinados para a guerra. Treinados para a guerra. Por que treinados para a guerra? Porque a Bíblia, a palavra de Deus, é retratada por Paulo, o apóstolo dos gentios, como a espada do Espírito. Se o irmão analisar Efésios capítulo de número 6, versículos 10 a seguir, quando Paulo descreve a armadura de Deus, o irmão vai perceber que a única arma de ataque que Paulo menciona é a palavra de Deus. Ele manda tomar o capacete da salvação, manda tomar a couraça da fé, os calçados na preparação do evangelho da paz, o cinturão da justiça. Todas estas armas são armas de defesa. Quando Paulo fala de uma arma de ataque, ele diz: tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, a arma que nós temos para atacar o maligno, para atacar as tribulações e as tentações, é a palavra de Deus.
O irmão lembra quando Jesus estava sendo tentado? Se tu és o Filho de Deus, Mateus 4, Lucas 4, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus responde: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Ele ataca com aquilo que está escrito. Satanás toma Jesus e leva a um monte alto e diz para ele: eu te darei todos os reinos do mundo e a glória deles, se prostrado me adorares. Jesus diz: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. O diabo então o leva no pináculo do templo e diz: salta daqui, porque também está escrito. Como o diabo percebe que Jesus o ataca com a palavra, ele resolve usar a palavra para convencer a Jesus. Está escrito que será dada a ordem aos anjos a teu respeito, para que eles te sustentem com as suas mãos, a fim de que não tropeces em nenhuma pedra. Jesus responde para Satanás: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então a palavra de Deus é a arma de ataque. Diga amém. Agora vem Paulo e diz: maneje bem a palavra da verdade, porque uma arma na mão de alguém que não sabe manejá-la vai resultar em tragédia. Sim ou não? Eu tenho um amigo na Flórida. Alguns anos atrás ele comprou uma fazenda de laranjas, e eu fui lá para visitá-lo numa das viagens e fiquei com ele alguns dias. E ele resolveu me ensinar a atirar com uma escopeta. E ele pegou a escopeta e deu um tiro no meio do mato. Fez efeito nenhum, ele tranquilão. Quando ele me entregou, ele me ensinou: coloca encostado no ombro, coloca um pé um pouco mais à frente. Deu todo o detalhe. Agora puxa, irmão. Quando eu puxei o bendito daquele gatilho, a arma soltou de mim 1,5 metro, caiu lá. Meu ombro eu quase preciso buscar do lado de trás das costas. Porque quem não sabe manejar bem provoca uma tragédia. Utilizar a Bíblia Sagrada como espada do Espírito requer que aprendamos a manejá-la bem. O pensador cristão Angus Green diz que a Bíblia ou as Escrituras constituem o livro mais notável que o mundo jamais viu. Nenhum livro publicado, escrito na história da humanidade, pode ser comparado à Bíblia. A Bíblia Sagrada contém os pensamentos de Deus em relação ao homem. A Bíblia revela a condição espiritual e moral do ser humano. É a Bíblia quem nos apresenta o caminho da salvação. Ela revela a glória esperada pelos justos e a condenação reservada para os ímpios que não se arrependem. A Bíblia revela a beleza da glória preservada para os salvos e a beleza celeste. As suas doutrinas são santas, seus preceitos são justos, seus estatutos são verdadeiros, suas histórias são confirmadas pela história e pela arqueologia.
suas decisões são imutáveis. A igreja ocidental, que tem total liberdade no uso das Sagradas Escrituras, lamentavelmente tem perdido o prazer de tê-la e de vivê-la. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito no capítulo de número 1, versículo de número 9, diz: retende firme a palavra fiel, que é conforme a sã doutrina, para que sejas poderoso. Retende a palavra para que tenhas poder para ensinar e para convencer os contradizentes. Uma igreja sem a palavra de Deus, uma igreja sem a Bíblia, pode ser qualquer coisa menos igreja. Um crente que não tem paixão pela palavra de Deus, não sabe em que está fundamentada a sua fé. Você está aí? Tem alguém do seu lado? Se tiver, fala com ele assim: nessa igreja pode dar glória a Deus, tá? Nós, crentes genuínos, cremos na Bíblia como a palavra de Deus. Não cremos que ela contenha a palavra de Deus, nós cremos que ela é a palavra de Deus. E é por isso que aceitamos que a nossa vida seja guiada pelas Sagradas Escrituras. Não queremos ser guiados por preceitos humanos, achismos humanos, invencionices humanas, regrinhas religiosas, porque a palavra de Deus é o livro que revela, que mapeia a nossa trajetória até a glória celestial. Quem crê assim, diga amém. Agora, deixa eu dar primeiro a você uma pequena noção do livro. Quem trouxe a Bíblia? Eu trouxe essa grandona aqui porque essa semana, quando eu terminei de pregar, alguém confiscou minha Bíblia. Normalmente, quando eu prego por aí, quando termina o culto, eu acho que já foram embora umas 15 Bíblias minhas. Porque quando termina o culto, o irmão chega: pastor, sua Bíblia. E essa semana em Recife, semana passada em Recife, um irmão me seguiu. Ele me seguiu, onde eu preguei ele estava. E toda hora, quando terminava o culto, ele encostava e dizia assim: eu estou lhe seguindo porque eu quero ganhar a sua Bíblia. E aí no último dia eu não tive mais jeito, porque ele chegou na frente de uns pastores: pastor, o senhor já terminou de pregar, o senhor vai viajar para casa amanhã? Eu disse: sim, amanhã eu viajo para casa. Pois não, pastor, então o senhor já pode me dar a sua Bíblia. E aí eu acabei ficando sem ela de novo. Mas, vamos lá, vamos conhecer o livro que nós utilizamos. Primeiro eu queria lhe lembrar que a Bíblia não era dividida nem em capítulos, nem em versículos. Aliás, ela não era nem dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. Era um livro, um conjunto de livros sem essas divisões. Em 1227 depois de Cristo, é que a Bíblia é dividida em capítulos pelo arcebispo de Cantuária. Então surgem os capítulos, o Stephen Langton, que era arcebispo da Igreja Católica Romana, ele é quem divide a Bíblia em capítulos. E em 1551 é que os capítulos são divididos em versículos. Nessa mesma época é que se faz a separação entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Por que eu estou dizendo isso? Para que você está dizendo isso, pastor? Acredite, não é por acaso. É para desmantelar aquela ideia de algumas pessoas que dizem assim: isso aqui não vale para mim, porque isso aqui é do Antigo Testamento, isso aqui é do Novo Testamento. Presta atenção. Quando nós vamos estudar a Bíblia, o que nós temos que compreender, e eu queria que você colocasse isso bem na sua mente, não é se o texto é do Antigo ou do Novo Testamento.
O que eu e você precisamos entender para compreender a palavra de Deus e aplicá-la em nós é, daquilo que está escrito, quem está falando? Para quem está falando? Por que está falando? Em que contexto está falando? E de que forma isso se aplica a mim? Quero entender a Bíblia, pastor Josué, eu quero entender a Bíblia. Então o que importa não é se o texto que eu quero entender está no Antigo ou no Novo Testamento. O que importa é quem está falando. Para quem está falando? Por que está falando? Em que contexto está falando? E como posso aplicar isto a mim? Para a gente vencer a ideia de que o Antigo Testamento não serve para nós. É um conceito equivocado que quer tornar a palavra de Deus manipulada por decisão daqueles que não suportam ouvi-la na sua inteireza. Então a Bíblia é dividida em capítulos em 1227, em versículos em 1551, em Antigo Testamento e Novo Testamento, no mesmo período, 1227, pelo arcebispo de Cantuária. Aí se faz uma distinção, mas é preciso entender que o Antigo Testamento é a planta do projeto que Deus constrói no Novo Testamento. Tem arquiteto aqui, tem engenheiro aí. Um engenheiro não começa uma obra sem antes elaborar uma planta. O Antigo Testamento é a planta da obra que Deus manifesta em Cristo no Novo Testamento. O fato de a obra já estar construída não te dá o direito de queimar a planta. Sabe por quê? Porque a primeira coisa que você vai precisar quando vai vender um imóvel, quando vai alugar o imóvel, quando vai averbar o imóvel, quando vai escriturar o imóvel, é apresentar a planta. Qual é a obra que Deus revela no Antigo Testamento, executa no Novo e se manifesta? A igreja. A igreja é a grande construção de Deus. Ele fez o projeto, executou o projeto em Cristo, e o Espírito Santo é quem faz o gerenciamento desta grande obra. E a Bíblia Sagrada é o livro que estabelece os parâmetros desta obra que está sendo realizada pelo Espírito Santo. Amém? Então é importante compreender isso. Agora, vamos entender que o nosso Antigo Testamento, por exemplo, o Antigo Testamento foi escrito ao longo de aproximadamente 1000 anos. E é muito interessante lembrar que a Bíblia hebraica está dividida em 3 partes. Torá, diga comigo, Torá, que significa lei, se refere ao Pentateuco. A segunda parte que está dividida a Bíblia hebraica é o Evim. Evim se refere aos escritos gerais do Antigo Testamento, os livros poéticos. E Ketuvim, que são os livros dos profetas, maiores e menores. Diga, Torá, Evim, Ketuvim. Lei, profetas e escritos. Estou te dando uma noção do livro. Daqui a pouco eu quero falar com você qual é o segredo espiritual para ter a compreensão da palavra. Tá?
A Bíblia hebraica, na Bíblia que nós temos à mão, o Antigo Testamento tem 39 livros. Quantos? 39. Na Bíblia hebraica tem 22. Mas o conteúdo é o mesmo. Como? O que na nossa Bíblia tem primeiro e segundo livro, como primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo Reis, primeiro e segundo Crônicas, na Bíblia hebraica é um livro só. O livro de Samuel, o livro das Crônicas e o livro dos Reis. Esdras e Neemias, aliás, Esdras e Neemias é um único livro, porque é o livro que descreve o retorno dos judeus do cativeiro babilônico. Os 12 profetas menores formam um só livro. Para nós é Oséias, Joel, Amós, Obadias, Miqueias, Sofonias, Ageu, Abacuque, Malaquias. Na Bíblia hebraica é o livro dos profetas menores. Então o conteúdo é o mesmo, mas a subdivisão do Antigo Testamento é diferente da subdivisão que nós temos à nossa disposição. Você está me entendendo bem? Diga amém. Diga comigo, é culto de doutrina. Vamos lá. Conforme nós temos a Bíblia à nossa mão, a nossa Bíblia, o Antigo Testamento, é dividido em 5 partes. Quantas? Vamos aprender? A primeira, Pentateuco, chamado também de lei. Segunda parte, livros históricos, que vão do livro de Josué até o livro de Esté. Livros históricos. Terceiro, livros poéticos, que vão de Jó até Cantares de Salomão. Quarto, profetas maiores, do profeta Isaías até o profeta Daniel. E quinto, profetas menores, de Oséias a Malaquias. É assim que é dividida a Bíblia que nós temos à mão, o seu Antigo Testamento. Muitas vezes o irmão, por exemplo, encontra citação do profeta Isaías no livro dos Reis, e Isaías aparece lá na frente, depois o livro de Isaías, e você fica sem compreender. O livro de Jó está vizinho dos Salmos, e tem gente que pensa que Jó era amigo de Davi. Só que eu já provei para os irmãos aqui que Jó viveu num período que corresponde ao final do livro do Gênesis, portanto muitos anos antes de Davi. Por que a nossa Bíblia foi dividida assim? Porque os livros estão agrupados por assuntos, por temática. Portanto, os livros da lei mosaica estão agrupados, os livros históricos estão agrupados, os poéticos também, e os profetas maiores e os profetas menores de igual modo. Esta é a organização do nosso Antigo Testamento. E que importa entender isso, pastor? Ler com conhecimento, manejar bem. Aprender a dirigir não é entrar no carro e tomar o trânsito. Antes de aprender a dirigir, você precisa aprender sobre o carro. Peguei o carro de um amigo para dirigir um tempo desse atrás, porque eu estava precisando ir a algum lugar e estava sem carro, e ele me emprestou. Quando eu cheguei em determinado ponto do meu percurso, o carro desligou no meio da avenida. E eu olhei e tinha combustível. O painel estava aceso. E eu liguei para ele e falei: teu carro desligou aqui. Oh, eu não fiz nada. Senhor pastor, eu esqueci de avisar, tem um segredo em tal lugar. É só mexer no botãozinho para ele voltar a funcionar. Desliga a chave, mexe no botãozinho e liga a chave de novo que ele funciona. Então, se você sabe dirigir, mas não conhece o equipamento que você está dirigindo, você vai ficar na mão, porque não sabe lidar com o equipamento que você tem.
Já contei para os irmãos que a primeira vez que eu fui em Londres, me deixaram num hotel, e quando eu cheguei do culto, eu queria comer, porque por alguma razão, irmão, pregar dá uma fome, que é um mistério. Se o pregador não tomar cuidado, a barriga começa a ficar exaltada, arrogante, começa a crescer, porque depois do culto ele vai querer comer, e se não vigiar, haja boi. Então quando eu cheguei no hotel que eu queria comer, eu interfonei na recepção do hotel e pedi alguma coisa para comer, e a moça me disse: não, o hotel não serve mais nada depois das 20. Um suco de laranja pelo menos. Não serve nada. Mas uma maçã, nada. E a moça me disse alguma coisa, ela tentou me explicar alguma coisa e eu não compreendi. Desliguei o telefone, mas revoltado, murmurando. Eu estava com fome. É por isso que eu gosto do Brasil. Essa porcaria de hotel, só porque está em Londres, não tem nem comida. Queria ver se fosse do Brasil. Chega agora até picanha. Fiquei chateado. Fui dormir azedo. Encontrei lá uns negocinhos, uns carocinhos. Não é amendoim não, tem umas cascas duras, ruim que dói. Não vou comer essa porcaria. No outro dia, alguém interfonou falando português. A gerente do hotel, uma senhora que mora na Inglaterra há mais de 20 anos, averiguando a lista de hóspedes do hotel, encontrou um brasileiro. E ela interfonou para dar as boas-vindas. E eu disse: eu só estou chateado com uma coisa. Você pode falar que eu quero resolver. Mas como é que um hotel você chega a tal hora e não tem nada para comer? Uma fruta, um biscoito? Ela disse: tem. Disse: como? Se me permita que eu vou aí no apartamento. 5 minutos ela chegou. Aí assim, quando eu entro no apartamento e abro a porta, atrás da porta tem uma cortina, que na minha mente era apenas uma cortina, digamos que cobrindo a parede. Ela puxou a cortina e atrás da cortina tinha um pequeno armário. Biscoito doce, biscoito salgado, bolinho de mel, suco de laranja, achocolatado, amendoim, barrinha de cereal. Eu falei com ela: eu não acredito. Aí eu captei que a moça ontem, quando ela tentou falar algo que eu não entendi, ela estava tentando me explicar que tinha comida atrás da cortina. Ou seja, eu não sabia lidar com o ambiente onde eu estava. Dormi com fome, tendo comida dentro do quarto. Então é preciso aprender a lidar com as Escrituras, para você não passar fome com o alimento na sua mão. Vamos lá, vou agilizar. E o Novo Testamento? Enquanto o Antigo Testamento foi escrito ao longo de aproximadamente 1000 anos, o Novo Testamento foi escrito entre os anos 45 e 100 da era cristã. A língua oficial que foi escrito no Novo Testamento foi o grego koiné, que é o grego comum do povo da época, o grego popular, a linguagem comum do povo. Os evangelhos, que são 4, retratam a vida, o ministério, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. São chamados de evangelhos sinóticos, porque são semelhantes, tratam do mesmo assunto. Atos dos Apóstolos é o único livro histórico do Novo Testamento e retrata os primeiros anos da história da igreja. Em Romanos começam as chamadas epístolas paulinas, que vão até Filemão. Paulo se tornou o grande organizador, vou usar essa expressão, o grande organizador do conjunto das doutrinas da fé cristã. Ele é o grande difusor e propagador do evangelho.
para os povos da Europa, da Ásia e boa parte do continente africano. Depois das epístolas paulinas, vêm as chamadas epístolas gerais. Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas. São epístolas gerais direcionadas à igreja como um todo. As epístolas de Paulo têm sempre um endereço específico. É para Roma, é para Corinto, é para os irmãos da Galácia, para os irmãos de Éfeso, lembrando que Galácia não era uma cidade, era uma região. Já as epístolas dos demais escritores pretendem atender a igreja como um todo. E o Apocalipse, que é o livro da revelação dos tempos finais. Assim se subdivide o Novo Testamento. Por que os relatos, olha bem para mim, por que o mesmo assunto Mateus às vezes escreve diferente de Lucas? Porque eles estão escrevendo para públicos diferentes. Mateus está escrevendo para os judeus. O propósito de Mateus é ensinar aos judeus que Jesus é rei. É por isso que ele começa com a genealogia, porque um rei precisa ter genealogia, precisa ter história. Já Marcos está escrevendo para os judeus da diáspora, os judeus da dispersão. Em Mateus, Jesus é rei, mas em Marcos, Jesus é servo. A ideia de Marcos é fazer os judeus que são espalhados no mundo do império perceberem que Cristo também é servo, que Cristo também padeceu, para que eles se sintam identificados com Cristo e com o seu sofrimento. Já Lucas está escrevendo para os gregos, então Lucas tem um relato mais rebuscado. Existem alguns detalhes dos relatos que Lucas dá e os outros escritores não. Enquanto em Mateus Jesus é rei e em Marcos ele é servo, em Lucas ele é apenas o filho do homem, porque os gregos não aceitariam que Lucas argumentasse em Jesus como Deus. O seu panteão de deuses é fechado, então Lucas apresenta Jesus como o filho do homem, que veio para resgatar os homens, a fim de lhes levar à presença de Deus. Já João está escrevendo para os romanos, então ele segue uma outra linguagem, até o fuso horário que João utiliza é diferente dos demais. Tudo isso é importante para você compreender o livro que você usa para você manejar bem a palavra da verdade. Está me entendendo? Diga amém. Agora, o que eu devo fazer? Como eu posso? Qual é o segredo para que eu conheça a Bíblia e a maneje bem? Algumas pessoas dizem: eu não creio na Bíblia porque cada um pode interpretar como quiser. Olha bem para esse pastor, por favor. Olha bem para mim. A Bíblia não é um livro que você pode interpretar como quiser. A Bíblia tem uma mensagem central e específica. Qualquer interpretação diferente daquilo que ela de fato está dizendo é inválida, é interesseira ou de má fé. Pedro diz na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 20 e 21, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque homens de Deus falaram movidos pelo Espírito de Deus. Então, a Bíblia Sagrada não é o livro para cada um criar a sua doutrina, ela é a doutrina, ela é o fundamento da fé.
Por isso, nós precisamos nos livrar da ideia de cada um interpretar como quiser. Paulo diz aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3: dou graças a Deus, quando estive entre vós, recebestes a palavra de Deus como ela realmente é. Palavra de Deus. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, ele diz a Timóteo: desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio e entendido. Ele chama a Bíblia de sagradas letras. Então, como eu posso manejá-la bem? Como eu posso entender a palavra de Deus? Quem quer entender a Bíblia? Levanta-se a mão. Primeiro segredo: sensibilidade espiritual. O seu coração precisa estar sensível. O seu coração precisa estar aberto à direção divina. Sendo a Bíblia um livro de inspiração divina, para entendê-la, é preciso que o nosso coração esteja aberto à operação de quem a inspirou: Deus. Quando Paulo escreve aos Coríntios a primeira carta, capítulo de número 2, versículo de número 14, até o versículo de número 16, ele diz que o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque para ele elas são loucuras, e não pode entendê-las, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Aí no versículo 15 ele diz: mas aquele que é espiritual discerne bem, enquanto por ninguém é discernido. Aí ele diz: ninguém conheceu a mente do Senhor. Mas olha que coisa linda: vós tendes a mente de Cristo. Então, se queremos compreender a Bíblia, sensibilidade espiritual é imprescindível. João capítulo 14, versículo 26, Jesus diz assim: o Espírito Santo vos guiará a toda a verdade e vos fará lembrar as coisas que eu vos tenho dito. Não dá para compreender a palavra de Deus lendo-a sozinho. É preciso convidar o Espírito de Deus para guiar a nossa compreensão. Não basta uma pilha de livros em torno, também são úteis, mas é o Espírito Santo quem nos leva a compreender a palavra do Senhor. João 16:3, Jesus diz: quando o Espírito Santo vier, é Ele quem vos guiará a toda a verdade. Então, se eu quero compreender a Bíblia, eu preciso pedir ao Espírito Santo que me traga a compreensão da palavra. Não cabe a minha própria interpretação. Eu preciso que o Senhor me faça entender a mensagem que está sendo dita, para que eu consiga aplicá-la na minha vida e ser edificado por ela. Por isso que eu disse, é preciso entender quem disse, para quem disse, por que disse, em que contexto disse, e como eu posso aplicar isso a mim. Se o irmão leu o profeta Isaías capítulo 5, tem um texto lá em Isaías, que o profeta fala das mulheres que usavam meias, que usavam tranças, que usavam xales, que usavam vestidos suntuosos. Cá entre nós, ela vem para cá. Eu já vi pastor excluir irmã, porque a irmã usava meia calça, baseado em Isaías 5. Eu lembro de uma época que as irmãs foram proibidas de usar xale. Quem conhece xale aqui? Quase não se usa mais estranho. Quase não se usa mais estranho, né? Mas já vi irmã ser disciplinada, suspensa da Santa Ceia, porque usava xale. Porque Isaías 5 diz que não pode. Só que Isaías 5, pelo amor de Deus, é apenas um relato histórico, citando a característica da vida luxuosa que as mulheres de Jerusalém estavam vivendo. E Deus não está condenando a vida luxuosa que elas tinham.
O profeta está dizendo que quando viesse o cativeiro, tudo aquilo seria perdido. Mas a falta de análise do contexto, a falta de cuidado na compreensão do texto, nos leva a decisões equivocadas no reino de Deus, a aplicações equivocadas no reino de Deus. Então, é preciso ter sensibilidade espiritual. Coloca assim a mão no peito, por favor, e diga comigo: Senhor, gera em mim sensibilidade para compreender a tua palavra. Segundo segredo para compreender as escrituras, valorizar o ministério de ensino na igreja. Eu vivo numa geração que valoriza tudo quanto é baboseira que se diz, dizendo que está na Bíblia, mas não valoriza o aprendizado sistemático e original das Sagradas Escrituras. No dia que eu aprender a pregar mensagenzinha romântica que massageia o ego, que distorce a Bíblia, que coloca Deus como servo do homem, no dia que eu aprender a pregar a mensagem que coloca a igreja em função dos interesses humanos, no dia que eu aprender a contar conversinha dizendo que é Bíblia, a multidão vai aplaudir, porque a multidão é estimulada por espetáculos circenses. Mas quando o assunto é ensino sistemático da palavra de Deus, não atrai uma geração de quem Paulo diz que recebeu comichões nos ouvidos, rejeita a sã doutrina, porque prefere o ensino movido por espíritos enganadores. Isso é uma tragédia na nossa história. A igreja precisa aprender a valorizar o ministério de mestres na igreja. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12, diz assim: e ele mesmo Jesus, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para doutores e mestres. Aí Paulo diz: visando o aperfeiçoamento dos santos. Os 5 ministérios da igreja, que inclui o ministério de mestres, visa o aperfeiçoamento da igreja. Por que o ministério de mestres da igreja é importante? Vou repetir um texto que eu já disse. Pedro, escrevendo a primeira epístola, capítulo 1, versículo 20 e 21, ele diz: nenhuma profecia das Sagradas Escrituras é de particular interpretação. Através da leitura daqueles que se dedicaram ao ministério de mestres, você aprende em 5 minutos aquilo que demorou anos para alguém aprender. É preciso valorizar isto, valorizar o culto de doutrina, o culto da palavra, valorizar a escola bíblica. Domingo pela manhã tem escola bíblica, quase ninguém vem. Por quê? Porque tem programa de esportes na TV, pastor. Porque é o dia de eu preparar o churrasco. Porque é o dia de eu dormir até mais tarde. É por isso que a escola começa mais tarde, começa 9h30. Para que nós tenhamos a oportunidade de aprender a palavra de Deus. Para não sair por aí falando bobagem. Pastor, eu gosto de ficar ouvindo na televisão. Na internet é perfeito, se você souber quem é que está te ensinando na internet.
Porque se você não souber quem é que está te ensinando na internet, você pode estar tomando água de esgoto, pensando que é de filtro. Eu encontrei um outro dia um texto na internet sobre um assunto que eu estava pesquisando, mas o texto estava excepcional. Devia ter umas 70 páginas o texto, e eu fui lendo. Só lá no meio que eu encontrei uma citaçãozinha que contraria completamente o que a Bíblia diz. Aí eu desci o texto todo para ir lá no rodapé e identificar quem estava falando. Eu lembro de um camarada, eu li uma certa feita, ele estava perdido no deserto, foragido no deserto, alguma coisa assim. E quando ele começou a sentir muita sede, ele passou a ter alucinações. E caído no deserto, ele viu uma poça de água, e arrastando, ele foi para aquela poça de água e bebeu a água inteira, graças a Deus. Só quando ele despertou da alucinação, ele descobriu que era uma poça de urina de camelo. Quando você tem sede demais, você corre o risco de tomar urina de camelo pensando que é água. Então, identifique quem está lhe ensinando, com quem você está aprendendo, para ter a certeza que aprendeu certo. Tem muita gente ensinando Bíblia por aí. Estou falando isso porque é culto de doutrina. Estou falando isso porque estou na igreja onde sou pastor. Tem muita gente ensinando Bíblia por aí, distorcendo, criando heresias, dando comida podre para a multidão, e está pensando que não vai chegar o dia que terá que responder diante de Deus pelo que está ministrando. Porque o que eu prego aqui, eu vou responder diante de Deus. Ou você não sabia? Então, valoriza o ministério dos mestres da igreja, valoriza os cultos de ensino na igreja. Paulo diz a Timóteo, segunda carta, capítulo 3, versículo 14 ao 17. 2 Timóteo 3, 14 a 17. Desde a infância, sabes as sagradas letras que te farão entendido para a salvação. Permanece naquilo que aprendestes. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para redarguir, para instruir e para corrigir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente preparado e aperfeiçoado para toda boa obra. Pastor, eu quero conhecer as Escrituras. Senta para ouvir quem ensina as Escrituras com responsabilidade. Desculpa a franqueza agora. Para de comer pipoca pensando que é tutano. Pipoca tira a fome, mas não sustenta. A sua vida espiritual precisa de tutano, precisa de comida sólida, precisa de alimento que te fortaleça para a viagem cristã. Ei, a vida espiritual não é uma diversão. A batalha espiritual não é parque. Você precisa se alimentar da palavra de Deus. Dá um glória em nome de Jesus. Daniel diz no capítulo de número 9, versículo 2. Olha só, Israel, Judá, estava no cativeiro há 70 anos. E havia um tempo estabelecido para o cativeiro. E Daniel diz, eu entendi pelos livros que o tempo do cativeiro já estava cumprido. Era de 70 anos, presta atenção. O tempo do cativeiro já estava cumprido, era de 70 anos, mas o povo continuava no cativeiro. Se o tempo do cativeiro era de 70 anos, já estava cumprido, por que Deus deixou o povo permanecer no cativeiro? Oséias capítulo 4, versículo 8. O meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. O tempo da provação já terminou, o tempo da escravidão já terminou, o tempo da prisão já terminou, e você permanece lá porque você não tem conhecimento do tempo, não busca compreender a estratégia divina para ser liberto. Charles Spurgeon,
Ele é conhecido na história como o príncipe dos pregadores. Um dia Spurgeon foi chamado para orar por uma senhora moribunda na periferia de Londres. E quando ele chegou lá, passando por cima de esgotos a céu aberto, ele encontrou uma senhora num barraco. Embaixo do piso, diz o historiador, do biógrafo, do assoalho, ele viu o esgoto passando embaixo da casa dela. E ela muito doente. Antes de orar por ela, enquanto conversava, Spurgeon identificou um quadro pregado, fixado na tábua do barraco. E ele se aproximou do quadro para ler. Quando ele terminou de ler o quadro, ele perguntou para aquela senhora: a senhora sabe ler? Ela disse: não, senhor. E ele perguntou: quem lhe deu esse quadro? Anos 1700 de alguma coisa. Ela disse: a minha mãe trabalhou com uma família muito nobre de Londres, cuidou dos patriarcas até que eles morressem. Quando a minha mãe morreu, eu continuei trabalhando para aquela família, cuidando dos filhos, e cuidei até da última filha, até que ela morreu. E antes de morrer, aquela senhora me deu esse papel enrolado e amarrado com uma fita. Quando eu abri o papel, eu achei tão lindo. You left your scarf on my chair. I still see your name on the tag. I should have moved it by now, but I like the way it drags. You call me out on my mess, then laugh when I act too cool. I swear I'm fine on my own till you leaning like a rule. And my heart goes click, click, click when you look at me like that. I try to play it low key, but I come right back. Play it back, I'm right here where you left me. Play it back, you know I'm easy to read. When you say my You left your scarf on my chair. I still see your name on the tag. I should have moved it by now, but I like the way it drags. You call me out on my mess, then laugh when I act too cool. I swear I'm fine on my own till you leaning like a rule. And my heart goes click, click, click when you look at me like that. I try to play it low key, but I come right back. Play it back, I'm right here where you left me. Play it back, you know I'm easy to read. When you say my You left your scarf on my chair. I still see your name on the tag. I should have moved it by now, but I like the way it drags. You call me out on my mess, then laugh when I act too cool. I swear I'm fine on my own till you leaning like a rule. And my heart goes click, click, click when you look at me like that. I try to play it low key, but I come right back. Play it back, I'm right here where you left me. Play it back, you know I'm easy to read. When you say my You left your scarf on my chair. I still see your name on the tag. I should have moved it by now, but I like the way it drags you. Que eu mandei fazer uma moldura e coloquei aí como lembrança. Spurgeon olhou para aquela senhora e disse: esse papel é o testamento daquela família. A senhora é dona de castelos, barras de ouro, terras, gado, poços de petróleo. Ela fez da senhora a sua única herdeira.
ela estava morrendo na miséria, com a riqueza fixada num prego, na tábua do barraco. O que foi que libertou ela? Um mestre chegou, identificou o segredo, e ela foi liberta do estado que estava. Não porque Deus desceu extraordinariamente para libertá-la, mas trouxe alguém para lhe ensinar o caminho da libertação e o caminho da vitória. Valorize o ensino dos mestres na igreja. Eu preciso parar. Senta para ouvir. Senta para ouvir. Não faz muito tempo que eu fui ministrar numa outra nação, antes da pandemia, naturalmente. E quando o tema me veio à mão, eu liguei para alguém que já foi meu professor e disse: preciso ser orientado sobre um texto. E ele disse: vou para aí. Ele mora em outro estado, em relação ao estado que eu estava, e ele veio do outro estado. Jones estava comigo. Querido, ele entrou no meu quarto de hotel 9 da manhã. Saiu do meu quarto de hotel 8 da noite. Para me fazer entender um versículo. Se você não tem paciência para aprender, não terá condição de desfrutar do mel que o Senhor reservou para a sua vida. Olha o que diz Joel capítulo 2 versículo 23. Joel 2, 23. O Senhor diz assim: e eu vos enviarei ensinador de justiça. O que Deus está dizendo? Eu enviarei o quê? Ensinador de justiça. Se você está anotando, anota assim, Joel 2, 23 a 28. Eu vos enviarei ensinador de justiça, e com ele a chuva no devido tempo, a temporã e a serôdia. O que Deus está dizendo é que o ensino sistemático e justo da palavra de Deus altera as estações. Eu vos enviarei ensinador de justiça, e com ele a chuva no devido tempo, a temporã e a serôdia. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite, e os pastos do campo reverdecerão, e as árvores darão o seu fruto. E eu vos restituirei o tempo que foi consumido pela crise. Tudo isso é resultado do ensinador de justiça. Deixa eu ter a ousadia de dizer uma coisa: quem valoriza o ensino da palavra de Deus prospera. Eu vos restituirei o tempo que foi consumido pela crise, e vós comereis e vos fartareis, e nunca mais sereis envergonhado. Aí o Senhor repete: e eu estarei no meio de vós, e saberei que eu estou no meio de vós, e comereis abundantemente, e vos fartareis, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. Tudo isso começa quando ele diz: eu vos enviarei ensinador de justiça. Ah, se esta igreja soubesse o quanto Deus tem dado a ela. Ah, se esta igreja soubesse o quanto Deus lhe presenteou com o privilégio de ouvir Bíblia, de aprender Bíblia, de ouvir a mensagem. E graças a Deus, um pastor que não sente necessidade de distorcer a Bíblia, que tem consciência da responsabilidade de pregar Bíblia, e que para a glória de Deus formou obreiros com o mesmo sentimento em relação à Bíblia. Ah, se esta igreja soubesse quanto vale aprender a palavra de Deus.
eu recebo convites para ir ao mundo, ensinar Bíblia. Ainda ontem eu falei com alguém, pastor do Japão queria que eu fosse ficar 60 dias do Japão. Pastor, 60 dias, não dou conta de ficar 60 dias no mundo, não tenho coração para isso. Com muita briga, 45 não posso, pastor. O máximo que eu posso fazer é ir um final de semana e voltar no outro. Ele cedeu até 25 dias. Eu disse, não, pastor, para ficar 25 dias eu não vou, não tenho condição. Semana passada um pastor me ligou e insistiu para eu ir ministrar na Grécia semana que vem, primeira semana de outubro. Disse, pastor, não vou, não quero viajar, não quero sair do país, não quero ir para a Grécia. Sabe, é mais ou menos assim. Você fica desejando, ai, se eu tivesse uma piscina em casa. Aí quando você tem a piscina em casa, você não entra nela. Aí se eu pudesse morar na praia. Aí um dia você conseguiu morar na frente da praia e você nunca vai lá. É mais ou menos isto que a igreja em Feira de Santana vive. Aquilo que os outros queriam perto, nós temos aqui. Mas deixamos a fonte fechada, ou a gente pede para abrir em gotas, porque nós estamos saturados. E eu não estou falando do pregador, eu estou falando da graça de Deus, da bondade de Deus, que resolveu derramar sobre nós, que resolveu dizer assim, eu vou agraciar esta casa, eu vou abençoar esta casa, eu vou alimentar esta casa, eu vou fortalecer esta casa. Eu vou parar, e eu vou deixar para continuar isso aqui semana que vem, senão eu vou para 9h30 pregando e eu não quero ir. Mas deixa eu te falar uma coisa. Aqui nesta igreja, o culto termina 9, quando a gente faz o ofertório, um bocado vai embora. Eu vou falar antes de você levantar para ir embora, que tem gente planejando ir embora na hora do ofertório. E eu vou lhe dizer que se você precisa ir embora por necessidade, eu respeito sua necessidade, valorizo e oro por você. Mas se é mania, capricho, aprende a ficar até o culto terminar. Porque quando você vai para a porcaria do cinema, você não sai antes da legenda subir. Eu estava numa igreja domingo em São Paulo. Cabe 5.000 pessoas. Comecei a pregar quase 10 horas. Quando eu comecei a pregar domingo, Johnny já estava jantando com o pastor que ministrou aqui. E eu falei com o pastor, vou falar uns 10, 15 minutos. Ele disse, não, a noite é uma criança. Eu terminei de pregar 10h25, só falei 25, 30 minutos. E ele ainda fez ministração com o povo até 11h20. E ninguém arredou. Em São Paulo, uma cidade brutamontes, que o cara para sair para o trabalho amanhã precisa levantar 3, 4 da manhã. Aqui se passar de 9, a casa cai. E eu vou repetir, se você precisa ir por necessidade, você tem horário de trabalho, o bairro que você vai, o seu último ônibus está na ponta da agulha, pastor. Se eu perder, só jejum e oração. Vai na paz. Mas se é mero capricho, se converta. Aceite Jesus de novo. Eu estudo às vezes 20, 30 horas para lhe trazer uma mensagem que eu vou pregar em 40 minutos. Para quê? Para não lhe entregar bolo vencido, pão duro, biscoito mofo. Para lhe entregar pão quente, que te alimenta, que te fortalece. Terça que vem eu continuo esse raciocínio aqui, que eu quero que você compreenda qual é o segredo para que eu compreenda as Escrituras. Eu só falei 2: sensibilidade espiritual.
valorize o ministério de mestres, de ensino na igreja. Aceite sentar para aprender. Mas não aprenda de qualquer jeito, nem aprenda de qualquer um. Não beba água de qualquer torneira. Não coma uma comida sem saber a origem dela. Eu já disse para os irmãos aqui que quando eu viajava muito, eu tinha um problema crônico de cólica intestinal. Eu já jantei no Acre e tomei café da manhã no Rio Grande do Sul. Eu já acordei em hotéis sem saber onde eu estava. Demora aqueles 30 segundos para você fazer o roteiro e lembrar onde você está. E não tinha médico que resolvesse o meu problema. Quando as minhas viagens reduziram a 20% do ritmo que eu vivia, o problema crônico intestinal que eu tinha sumiu. Sem remédio, sem tratamento. Aí eu descobri, todo dia eu comia um tempero diferente. Eu almoçava com o tempero de São Paulo, jantava com o tempero de Pernambuco, tomava o café da manhã no outro dia no aeroporto, almoçava na churrascaria de uma estrada. Não tem organismo que aguente. Tem muita gente que vive doente na fé, porque não tem mesa onde comer, sai comendo em tudo quanto é mesa e não cria referencial. Aí é fraco na fé, doente espiritualmente. O irmão chegou aqui querendo vir congregar nesta igreja e começou a falar mal da última igreja onde ele estava. E eu perguntei o nome da igreja. Ele me disse. Eu disse: antes dessa igreja, o irmão congregou em outra? Congreguei. Saiu por quê? Porque não presta também. E aí falou mal da outra. E antes? Também. Saiu por quê? Porque não presta. Eu sei que ele já tinha congregado em 7, 8 igrejas. Nenhuma presta. Eu falei com ele: eu quero lhe dar um conselho de pastor. Eu disse: pois não venha congregar aqui não. Por quê, pastor? Porque nessa igreja aqui tem o defeito das 8 que você saiu. Se você saiu daquela porque tinha os defeitos, dessa aqui porque tinha, essa aqui tem o defeito das 8, você não vai ficar aqui. Para de mudar de igreja porque você encontrou defeito. Você está na contramão. Comece a colocar Cristo como sua referência de vida, a igreja como sua referência relacional. E lembre que a Bíblia diz que assim como o ferro aparelha o ferro, assim o rosto de um homem aparelha o rosto do amigo. Se o cara tem defeito e você não, contribua para que ele seja melhorado, porque o nosso papel é de edificar uns aos outros, santificar, cooperar com a santificação uns dos outros, a fim de que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Diz amém. Eu vou orar contigo e vou pregar aqui algumas mensagens nesse tom pastoral, tá? Nós precisamos nos comportar como igreja. Diga comigo: Senhor, eu preciso que a tua palavra gere vida no meu coração. Eu preciso ser instruído, disciplinado na tua palavra.
em nome de Jesus.